Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, um vídeo aqui de um protestante que não tem fé. Literalmente não tem fé. É um protestante que ataca a Igreja Católica, ataca a fé católica, cresceu, está ganhando dinheiro com ataques à Igreja Católica. Se você for no canal dele, a maioria dos vídeos dele que tem mais visualizações, são vídeos atacando a fé católica, atacando o cristianismo, atacando a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de sempre. E é um protestante que não tem fé. A fé dele posso dizer com toda certeza absoluta, é uma fé de fachada. E eu vou provar isso agora nesse vídeo, tá certo? Ele faz um vídeo exclusivamente, o vídeo que ele vai fazer agora é exclusivamente, esse vídeo aí tá no canal dele, é exclusivamente e unicamente para atacar a igreja. Só isso. Não existe nada no vídeo que sirva, que sustente, vamos dizer assim, que faça com que alguém aprenda alguma coisa. Apenas baboseira, né, e ataques gratuitos à fé católica. Só isso e mais nada. Um vídeo de 19 minutos, não vou ver tudo aqui, vou ver aqui alguns minutinhos no começo, e você vai ver logo no início que é alguém que realmente não merece crédito nenhum. Infelizmente, o conteúdo dele é isso. É negar as escrituras, negar as palavras de Jesus e negar a fé católica de sempre, e eu vou mostrar isso nesse vídeo. Vamos lá. Ele logo se apresenta, todo mundo já conhece, né? É o Banzoli, né? Vamos lá. Oi gente, aqui é o Lucas e temos um novo santo na área. Como vocês sabem, ontem o Papa canonizou o Carlo Acutis, que é o primeiro santo millennial. E isso me lembrou de um vídeo que eu fiz ano passado, ou foi esse ano mesmo, nem me lembro agora. Mas um vídeo sobre os santos com superpoderes. Porque ele e todo o protestantismo nega a santidade. Porque eles não têm fé. Porque eles acreditam que a salvação é apenas de fachada. É isso mesmo, o protestantismo acredita que a salvação é de fachada. Eles não acreditam que a graça de Cristo, graças aos méritos de sua paixão, santifica verdadeiramente as pessoas, fazendo-se cumprir aquilo que foi profetizado pela boca do profeta Moisés, né, lá na antiga aliança, que é dito que Moisés é um grande profeta, porque profeta não é adivinhar o futuro, né, mas é ensinar as coisas de Deus. Então o grande profeta Moisés, lá no livro de Levíticos, capítulo 19, ouvindo do próprio Deus, passa para o povo o seguinte. Lá Deus diz assim a Moisés: ouve, Moisés, e diz ao povo: ouve, ó Israel, eu sou o teu Deus. Sede santo como o vosso Deus é santo. Sede santo como o vosso Deus é santo. Jesus, no capítulo 5 de São Mateus, versículo 48, Jesus vai dizer a mesma coisa que Moisés disse ao povo de Israel, ele vai dizer aos seus apóstolos e à sua igreja. Sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Pedro pergunta, é possível isso? É possível alguém se salvar? Jesus diz o quê? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Maria, quando fica sabendo da notícia que Isabel está grávida, o anjo diz para ela, porque para Deus nada é impossível. São Pedro, na sua carta, vai dizer que nós devemos ser santos, parafraseando também Levítico, né? Capítulo 19, acho que o capítulo 11 repete, nós devemos ser santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11, se eu não estou enganado, na carta aos Hebreus vai dizer que tanto o santificador, falando de Jesus Cristo, como os santificados, nós descendemos de um só, Deus. Por isso, ele, Cristo, não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Então, a santidade é uma realidade. Quando Santa Irmã Dulce dos Pobres foi canonizada, foi uma infestação de vídeos protestantes atacando a santidade da Irmã Dulce. E agora Carlos Acutis
Carlo Acutis foi canonizado, reconhecido as suas virtudes heróicas e também a sua piedade e a sua santidade real, verdadeira, autêntica, logo apareceu um monte de protestante criticando isso. Por quê? Porque eles não acreditam na santidade. O que é que eles acreditam? O homem vai entrar no céu com pecado. Com pecado. Vai entrar no céu com pecado. Porém, Deus vai olhar para o homem e vai ver Cristo, porque será imputado, ou seja, será coberto o pecado do homem pela justiça de Cristo. Aí olhando para o homem, ele vê Cristo, e assim o homem entra no céu, mesmo no pecado. Só que a carta aos Hebreus vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus, ou seja, ninguém vai ver Deus no céu sem santidade. Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, acho que versículo 8, vai dizer assim: bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Sem pureza de coração, não se verá a Deus. O salmista vai dizer: Senhor, quem entrará no teu santuário para te louvar? E Deus responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que não defama o seu irmão, aquele que não faz isso, e vai dizendo lá um monte de pecado. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, vai dizer: não vos iludais, os avarentos, os idólatras, os afeminados, os bêbados, os sodomitas, não entrarão no reino dos céus. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, lá por volta do versículo, acho que é 12, 14, não sei, falando sobre as obras da carne: impureza, libertinagem, feitiçaria, idolatria, cobiça, ciúme, briga. Aí ele diz: aqueles que praticam tais coisas, tais obras, não entrarão no reino dos céus. O livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, vai dizer que a Nova Jerusalém é a habitação dos santos. Aí ele vai dizer: mas ficarão de fora deles os cães, os idólatras, os mentirosos. Então não entra no céu. Sem santidade não entra no céu. Aí ele faz um vídeo michuruca desse para falar mal dos santos. Por quê? Porque não acredita na palavra de Deus, não acredita na santidade, não acredita que a morte de Cristo, o sangue de Cristo, nos purifica de todo pecado e nos torna imaculados. O autor da carta de Judas, a carta de São Judas, no versículo 24, vai dizer que Deus é poderoso para nos guardar de toda queda e nos manter para ser apresentado diante deles, imaculado, diante de Deus, diante da Trindade. Mas eles não acreditam. E aí vem falar essa baboseira. Vamos lá, vamos ver. Vídeo que foi bem assistido, mas deveria ter sido muito mais, que é o vídeo mais divertido que eu já fiz. Se você não viu, é imperdível esse vídeo, você precisa assistir, onde eu mostro os próprios católicos falando de santos com superpoderes maiores que o dos X-Men, da Liga da Justiça, da Marvel, enfim, nenhum Vingador se compara com esses santos católicos aí. E eu vou mostrar alguns trechos desse vídeo primeiro, mas antes, já vai deixando o like aqui, e aí depois eu vou fazer algumas comparações e acrescentar algumas coisas mais que o Padre Paulo Ricardo sempre ele tem pra nos mostrar. Vamos ver. Sabe aqueles santos que são tão incríveis que parece que saíram de dentro de um filme de ficção científica? Eu fiz uma lista com 5 santos que poderiam muito bem ser um super-herói, um X-Men. Veja, quando você pega uma idiotice dessa, santos que podem ter super-heróis. Aí, por exemplo, vamos lá na Bíblia. Vamos lá, se os santos... Deixa ela falar aqui que eu vou trazendo algumas realidades, alguns fatos bíblicos, para ver se realmente os santos podem fazer o que eles estão dizendo aí ou não. Por exemplo, em quinto lugar, São Martinho de Lima. Esse santo simplesmente falava com os animais e eles entendiam e obedeciam às suas ordens. Em quarto lugar, Pronto, esse santo falava com os animais. Aí os animais obedeciam suas ordens. É impossível isso acontecer. E como é que uma mula falou com Balaão? E Balaão compreendeu a mula. E aí? Vamos lá. José de Cupertino. Imagina você estar numa procissão e de repente alguém começa a voar na sua frente. Pois é, esse era São... Alguém que tem levitações, dom de levitações, entra num grau tão alto de contemplação que chega a levitar. Mas Enoque foi transladado. Elias foi arrebatado. Filipe, depois que batizou o eunuco, foi transladado, foi transportado de um lugar para o outro. Ele tem superpoder? Ou é Deus que está operando o milagre nele? Vamos lá. José de Cupertino. E quando ele participava de uma procissão, algum irmão tinha que amarrar uma corda na cintura dele, porque ele simplesmente saiu voando. Em terceiro lugar, São Dionísio de Paris. Você conhece... Claro que tem aí, sempre vai ter aí a questão dos acréscimos, da supervalorização. As pessoas que vão divulgar os relatos vão sempre supervalorizar
para mostrar o nível de santidade da pessoa, e tem-se uma literatura, né? Não vou dizer, é uma literatura mística, né? Assim, como é que eu posso dizer? De comparações, né? Sempre um exagero. Eu não sei como é que se dá, mas o nome que se dá, mas sempre vai ter o exagero, né? Para supervalorizar aquele fato que está acontecendo. Mas vamos lá. Essa é a lenda do cavaleiro sem cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu com São Dionísio. Depois de sofrer o martírio, ele catou a sua cabeça e saiu andando cerca de 6 quilômetros enquanto ele pregava o evangelho e o arrependimento. Como eu disse, claro que aí tem os excessos, né? Mas é impossível isso acontecer? É impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. Inclusive, um santo da antiga aliança já morto. E pior, nem morto mais estava. Já estava mais do que morto. Ultra, super, mais do que morto. Era apenas o seu esqueleto que estava dentro da sepultura. Um jovem foi jogado lá depois de morto, embolou, bateu lá no osso de Eliseu, no esqueleto de Eliseu e ressuscitou. E aí? Não acreditar nessas questões dos santos é também não acreditar na Bíblia. A Bíblia está dizendo que o esqueleto de um morto ressuscitou outro morto. O lençol, os lenços de Paulo ressuscitavam pessoas. Quando passava o lenço de Paulo em alguém, espíritos diabólicos saíam daquelas pessoas. Ou seja, não tem fé. Quem não tem fé faz piada com a fé dos outros. Em primeiro lugar, claro que só podia ser São Padre Pio de Pietrelcina. Não raras vezes, as pessoas viram Padre Pio voando na frente de um avião, aparecendo no banco de um carro no meio da estrada e surgindo dentro do quarto a portas fechadas. Padre Pio podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ler a alma de um penitente e na Santa Missa ele dava uma volta ao mundo. E como se não bastasse, ele era estigmatizado, ele quase não dormia, quase não comia e realizou milagres de ressurreição. Veja, o apóstolo São Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Paulo vai dizer que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. O apóstolo São João recebeu uma revelação para escrever o livro do Apocalipse. E essa revelação que ele recebeu, é dito que ele foi levado aos céus e viu coisas no céu. E também viu coisas futuras. Só que aí ninguém sabe se João foi levado lá com corpo e alma, se foi levado só a alma, né? Banzoli não acredita na imortalidade da alma, né? Não acredita, aí por isso, ou seja, não acredita em nada, não acredita na ressurreição, né? Não, ele acredita na ressurreição de Moisés, que a Bíblia nada fala sobre isso. Confio. Eu acho que nem os roteiristas da Marvel já pensaram em superpoderes tão criativos assim, como o... Não é roteirista da Marvel não, meu amigo. Eu mostrei aí vários fatos bíblicos. Por exemplo, Sansão empurrando, veja, Sansão empurrando, derrubou o templo, um templo pagão sobre os pagãos. Sansão. E por que ele fez isso? Porque ele tinha um cabelo que dava superpoder a ele. O cabelo? Era o cabelo. Quando cortou o cabelo de Sansão, Sansão perdeu as forças. Depois, o cabelo cresceu, Deus deu de novo a força a ele, e ele derrubou as colunas do templo e destruiu todo mundo que estava dentro daquele templo pagão. É mais ou menos assim a história, eu não lembro agora a história toda de Sansão. Sansão pegou o osso, que é a queixada de um jumento. Vê quantas pessoas ele matou com a queixada do jumento. O profeta Eliseu, só porque sofreu um bullying, veja, o profeta Eliseu sofreu um bullying, né? Bullying, né, que chama, né? Ou seja, foi apelidado. Alguns jovens diziam, sobe careca. E é dito que o profeta Eliseu jogou lá uma maldição e saiu um urso, né, uma ursa de dentro do mato lá e matou aqueles jovens. Pedro, o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, Ananias e Safira esconderam o valor do terreno que venderam. Pedro disse, olha, tu vai morrer hoje. Ananias morreu. Safira, tu vai morrer hoje. Aqueles que enterraram teu irmão vão te enterrar também. Morreu. Enterrou. Herodes começou a falar e o povo endeusar Herodes. Olha, é um Deus que fala conosco. O que foi que aconteceu com Herodes? Veio um anjo de Deus, tocou em Herodes e Herodes foi comido vivo pelos vermes. Isso tudo é roteiro da Marvel. Não é roteiro da Marvel, não. É o poder de Deus absoluto operando naquilo que é natural, dentro da natureza humana, dentro das coisas humanas. Moisés com um cajado, bate numa pedra, sai água. Só em roteiro
da Marvel isso. Moisés pega o cajado, bate no mar, o mar se abre de um lado a outro. Só roteiro de filme. Josué bota o pé dentro da água do Rio Jordão, o Rio Jordão para de correr, para o povo passar. O povo de Israel, junto com Josué, dá voltas, 7 voltas na cidade de Jericó. Dá um grito, toca as trombetas e a muralha cai. Jonas foi jogado fora do mar, para dentro do mar, melhor dizendo. Um peixe engoliu os donos e levou para Nínive. Isso tudo é roteiro bíblico. Não, é roteiro da Marvel. É roteiro da Marvel. Você percebe que quem não tem fé... Veja, Jesus andou sobre as águas. É possível? Pedro também andou sobre as águas. E aí? Jesus fez cego curar, cuspiu no chão. Jesus cospe no chão com a sua saliva e o barro faz uma pomada, né, um unguento lá, e passa no olho do homem, o homem fica curado. E tantos. Lázaro, tá fedendo, Senhor. Tá fedendo. Abre, tira a pedra. Chamou. Mas quem foi que fez? Foi Jesus. Os apóstolos. Paulo, um jovem caiu do 2º andar, morreu. Paulo desce e vai lá e ressuscita o menino. E aí? Eliseu ressuscitou uma criança. Ou seja, as pragas do Egito, tudo isso é roteiro. Isso é a mesma coisa. Os ateus que não têm fé dizem que a Bíblia, em roteiro fantasioso, ganha para a Marvel. É os ateus. Ou seja, isso é a linguagem pura e absoluta dos ateus. Banzoli é um ateu prático. Simples assim, um ateu prático, gente. Só não vê isso quem é cego. Ou quem é da mesma, vamos dizer assim, da mesma patota dele. Que não tem fé e zomba da fé dos outros. Dos santos católicos, realmente é algo que eu fiquei impressionado, principalmente, claro, com ele, o Padre Pio, que o Padre Paulo Ricardo vai explicar aqui, ele vai dar, na verdade... O Padre Pio, ele tinha o dom de bilocação, aí ele diz que as pessoas pensam que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não. Deus dava a graça dele poder ser visto, ou dele, de alguma forma, ele estava num lugar, mas ao mesmo tempo as pessoas o via em outro lugar. Isso é uma visão mística. Ele chegava a falar com as pessoas. Isso não pode acontecer. Por que não pode? Deus tem poder para fazer isso, Banzoli. Agora, para quem não tem fé, né? A grande prova principal de que o Padre Pio realmente praticava bilocação, ou seja, ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, sabe-se lá como, mas ele estava, e ele vai... Ele nem sabe o que é a bilocação. Está em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é mentira dele. Ele não sabe o que é. Vai estudar, Banzoli, o que é a bilocação. Quem sabe de repente tu se converte, porque tem tanta gente se convertendo, né, saindo dessas seitas, né, dessas doutrinas diabólicas e voltando para a Igreja Católica, porque começa a estudar o catolicismo, mesmo que seja para refutar. Agora, essas pessoas que voltam para a igreja são pessoas que procuram com sinceridade a verdade. Aí quando encontra a verdade, faz feito Paulo. Paulo encontrou a verdade, que se chama Jesus, caiu do cavalo. Ia perseguir, encontrou uma luz, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele encontrou a verdade. No caminho, ou seja, que é o próprio Cristo, no caminho de Jericó, ele encontra o caminho, e no caminho ele encontra a verdade, e encontrando a verdade, ele encontra a vida. Graças a quem? À luz do mundo que brilhou para ele, que é o próprio Cristo. Aí ele vai falar aí, porque Padre Paulo vai ler uma autobiografia do Padre Pio, e Padre Pio vai dizer que acontece essas coisas, ele não sabe explicar. E ele usa a mesma expressão que Paulo disse quando foi arrebatado ao 3º céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Vamos deixar Padre Paulo falar agora. Vou mostrar aqui pra gente como esse renomado padre aqui, que os católicos têm como uma grande autoridade aqui em catolicismo romano. Você vê que ele faz galhofa com o padre. Esse cara não chega nem a unha encravada do pé, do dedo midinho do Padre Paulo Ricardo. Mas ele se acha o bambambam. Aí ele fica desafiando todo mundo pro debate. Quem é que vai debater? Quem é que vai debater? Quem é que vai querer debater com um inútil desse? Deus que me perdoe. Né? Um inútil. Tudo que ele ensina é só inutilidade. É só besteira. Feito, diz o Conde, é besterol, besterol, besterol. O maior apologista católico, eu acho, de todos os tempos, ele vai explicar pra gente, né, mostrar pra gente quais são as provas de que o Padre Pio realmente praticava a bilocação.
Vamos ver. Pelo fato de que se criam lendas urbanas a respeito de um santo, não quer dizer que tudo que se fala sobre ele é mentira. E pelo Pronto, Padre Paulo está dizendo que se cria lendas urbanas. Um pouco mais à frente ele vai falar sobre São Cristóvão, que existia uma lenda de que existia uma tribo que tinha cabeças de animais. Por quê? Para tratar essa tribo de bárbaro, para dizer que essa tribo era bárbara. Era uma tribo bárbara. E por ser bárbara, essa tribo, aí eles chamavam de cabeça de animal, cabeça de cachorro. Aí, ou seja, dizia que essa tribo, né, eu não lembro o nome agora, alguma coisa céfalos, que chama, que tinha cabeça de besta, cabeça de animal, cabeça de cachorro, cabeça de lobo, cabeça de lobisomem, né? Era uma designação para dizer que era bárbaro. E esse bárbaro, inclusive São Cristóvão, chegou a comer uma pessoa, matar um homem e comer a carne dele, praticar canibalismo. E o próprio São Cristóvão, depois que foi batizado, ele se converte, ele se torna uma outra pessoa. E deixa de ser um animal, né, um bárbaro, e se torna um santo. É só isso, mas ele vai falar, ou seja, Deus que me perdoe, minha gente, mas é apenas idiotice atrás de idiotice. Eu não sei como é que o canal desse cara cresce. Por quê? Porque infelizmente a gente está tendo um grande problema no mundo inteiro, que é as pessoas que não querem se aprofundar na vida espiritual, na leitura, né? Na vida mística, na vida de oração. As pessoas querem isso. Lacração, né? E treta na internet. É só isso. Veja que os vídeos dele que mais tem visualização são esses vídeos de treta, de falar mal da fé dos outros. Só isso. Né? Mas vamos lá, vamos deixar ele falar, o Padre Paulo falar. Pelo fato de que se criam lendas urbanas a respeito de um santo, não quer dizer que tudo que se fala sobre ele é mentira. E pelo fato de que algumas coisas são verdade, não quer dizer que tudo que se diz é verdade. Né? Pronto, tá aí. Não é O Padre Paulo assim. já deixa tudo aí. Então mas o vamos à Banzoli fonte mais segura que tem. Qual é a fonte? Mas usam o Banzoli para zombar da fé dos outros, né? Aí ele diz qual é a fonte segura que tem. A autobiografia dele, aí vai ler, vamos lá. A fonte mais segura de bilocação que nós temos é o Padre Pio. Não sei como e nem de que natureza é. E muito menos lhe dou importância. Ou seja, ele não sabe como é que isso acontece e eu não dou importância para isso. Pronto, tá vendo aí. Tá vendo, Banzoli? Só isso aqui que foi lido era para você começar a pensar nisso, mas infelizmente você ganha dinheiro com lacração e só é isso que você sabe fazer. Se por um acaso o teu canal fosse tirado, né, tu deixaria de fazer conteúdo. Se fosse tirado visualizações, dinheiro que gera, deixava de fazer conteúdo, não fazia não. Não faria. Eu tenho certeza que ele não continuaria fazendo conteúdo de graça. Não faria. Só faz porque ganha dinheiro com a lacração que ele promove na internet. Mas apercebi-me de ter presente esta ou aquela pessoa, este ou aquele lugar. Não sei se a mente é transportada para lá, ou alguma representação do lugar, ou da pessoa se me apresentou. Não sei se estive presente com o corpo ou sem o corpo. Ou seja, claramente, o Padre Pio está dizendo, acontece. E assim por diante, ele vai relatando, a gente vê claramente a sinceridade do Padre Pio, ele está dizendo que tem bilocação sim. Pois é, senhoras e senhores, a grande prova que o Padre Paulo Ricardo tem de que o Padre Pio realmente praticava a bilocação é que rufem os tambores, o próprio testemunho do Padre Pio. Realmente, agora com essa prova tão forte, o que eu posso falar, né? O que eu posso fazer? Eu acho que eu fui refutado, inclusive me dá um certo medo de olhar pra trás agora, vai que o Padre Pio esteja aqui. Mas enfim, eu pelo menos agora não tenho mais como contra-argumentar a um argumento como esse. Lembrando que esse é o mesmo padre que tem vários artigos falando da história dos santos católicos, e ele basicamente acredita em qualquer história. Pronto, aí ele vai começar a falar os besteirols, né? E vai falar aí sobre São Cristóvão, que eu já disse, como eu já disse, que antes de sua conversão era um bárbaro, era citado por vários historiadores. Tem até um vídeo, eu vou deixar aqui no canal, de um senhor, que eu não lembro o nome dele, mas que vai falar sobre essa questão dessa suposta tribo que era conhecida como bárbaros, que tinha cabeça de animal, porque eles muitos eram violentos, relatam como sendo violentos, vão dizer que não, né? Mas existiam essas lendas. O Egito, né? Lá no Egito se falava muito de homens, né? Nas pirâmides do Egito mostrava-se homens com cabeças de animais, né? Isso era
Ou seja, lendas, mas, porém, na questão de São Cristóvão, a igreja ao longo de muitos anos deixou que fosse relatado, até imagens dele, com essa cabeça de cachorro, com esse jeito meio de... uma face meio de lobisomem, animal, para retratar São Cristóvão antes da sua conversão, um bárbaro. Né? Porque quando nós buscamos os prazeres mais baixos do baixo ventre, como São Paulo vai dizer que o Deus dele é o próprio ventre, né? O Deus deles, acho que é ele escrevendo aos Efésios, se eu não me engano, né? Uma das cartas, não lembro agora, mas ele vai dizer que o Deus deles é o ventre, é o próprio ventre. Ou seja, o Deus deles é os prazeres. E quando nós buscamos os prazeres, nós nos tornamos como animais. Basta você ver as ideologias que falam sobre sexualidade, né? A zoofilia, né? A pedofilia, tudo isso é promovido. Né? Os vídeos, né? Os sites, os filmes de pornografia, de filme adulto, tudo isso é mostrando o homem longe de Deus. E São Cristóvão era assim. Depois, quando se converte, se torna São Cristóvão, né? Se torna um novo homem, uma nova criatura. Isso é verdadeira conversão. Não é a fachada que mostra a doutrina protestante, de dizer que você continua pecador, mas até Lutero dizia, peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Dizia Lutero, o homem diante de Deus é como uma montanha coberta por neve. Quando foi justificado por Cristo, essa montanha coberta por neve, aquela neve branquinha, branquinha, é a justiça de Cristo que está sobre o homem. Mas quando chega o verão e bate o sol, aquela neve desaparece e você vê a montanha com toda a sujeira que ela tem. Árvores, animais mortos, isso e aquilo outro. Lutero vai dar o exemplo. Que o homem continua como a montanha, sujo, imundo. Porém, a justiça de Cristo, que é como aquela neve branquinha, é revestida, cobre ele. E quando Deus olha, vê somente aquela belezinha da nuvem, da neve em branca, porque é a justiça de Cristo. Mas mesmo assim o homem continua como a montanha, suja, imunda, mas assim mesmo entra no céu. Quando na verdade nós vimos no início do vídeo que sem santidade é impossível ver a Deus, né? Deixa só um pouquinho ele falar aqui e vou... Só um pouco ele falar e vou tirar porque ele vai falar sobre São Cristóvão, eu já falei aqui. História, qualquer história mesmo. Você veja, por exemplo, esse artigo aqui, O Homem que Perdeu a Cabeça por Amor a Jesus, onde ele vai falar de São Dionísio de Paris, e o artigo que ele escreveu diz o seguinte, estou aqui no site dele, né? O mais incrível é que, segundo a tradição, o bispo Dionísio ainda saiu do Monte Marte, o Monte do Marte, como ficou conhecido o lugar, e caminhou 6 quilômetros, carregando a sua cabeça e pregando um sermão sobre o arrependimento, até chegar ao lugar onde foi enterrado. Isso aí eu já falei. Ou seja, imagina a cena, né? O cara, ele vai falar sobre vários santos cabeça, aí, ele vai lá, pega a cabeça, sobre como e o anda com padre... a cabeça em mãos por 6 quilômetros. Como o padre Paulo disse, ele vai falar aí sobre os excessos, né? Tem os excessos, tem como é que se chama? Questão de ai meu Deus, fantasia, né? Que as pessoas da época narravam sobre um santo. E isso não significa dizer que não é verdade o que os santos faziam, né? Ou melhor, o que Deus fazia por meio dos santos, como eu mostrei no início do vídeo. Então é isso aí, minha gente. Não vale a pena nem continuar. Ó, 5 minutos de vídeo você vê quanta baboseira. Se for continuar o restante aí, só Deus sabe. Agora, tudo isso por quê? Ódio à santidade. Ódio aos santos católicos. Isso, infelizmente, quem tem esse ódio é Satanás. Lá, Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, porém ódio. Deus diz, eu porei um ódio entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a dela. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, vai dizer que a mulher... que é a Virgem Maria, que com ela São João relata a igreja e também relata o povo de Israel, lá em Apocalipse 12, vai dizer que o filho dessa mulher é Jesus Cristo, vai dizer que Satanás, o dragão de cor de fogo, que odeia a mulher, odeia o filho dela, estava próximo dela logo para devorar o filho quando nascesse, e Herodes, agindo em nome de Satanás, ia fazer isso, queria matar o menino logo quando nascesse, mas não conseguiu. Aí diz que o menino foi arrebatado aos céus e Satanás foi fazer guerra aos descendentes da mulher, aos descendentes de Maria, aos descendentes da igreja. E por que isso? Porque é ódio, simplesmente isso. E
Os filhos de Deus serão sempre odiados pelos filhos da serpente. E os filhos da serpente, como é o caso desse jovem aí, vai estar sempre fazendo vídeos denegrindo a igreja de Cristo. Por quê? Porque está sendo animado por um espírito diabólico. Sem medo de errar. Veja, São Tiago e São João pediram a Jesus para que Jesus deixasse que eles orassem, para que viesse fogo do céu e destruísse os samaritanos. Jesus disse: vocês não sabem de qual espírito vocês estão sendo animados. O próprio Pedro: não, Senhor, isso não vamos deixar que isso te aconteça. Aparta de mim, Satanás. Porque os teus pensamentos não é o de Deus, mas é dos homens. Esse homem aí, esse jovem, não sabe de qual espírito está sendo animado. Mas eu sei. É do espírito de Beelzebul. É do espírito de Satanás. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero não precisar fazer vídeo respondendo a uma tolice dessa. Mas farei se necessário for. Amém.